Olá, tudo bem com você? Eu sou a Maite Campos, seja bem-vindo ao nosso canal. Olha só, todos os aposentados e pensionistas do INSS precisam estar bem informados sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios. Por esse motivo, nosso canal preparou mais uma lista com informações que você não pode perder. Você está atento às datas de pagamento do seu benefício? Os valores serão disponibilizados em 2 grupos. Acompanhe essa matéria e veja qual a sua data de recebimento. Além disso, no final tem uma notícia que você não pode perder sobre o recebimento de atrasados do INSS. Vamos lá? Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho, e você receberá gratuitamente notícias atualizadas. Deixe seu joinha e faça seus comentários. Me diga também de qual cidade e estado você está assistindo. E vamos à primeira notícia. Calendário do INSS. Pagamentos de aposentadoria, BPC e pensões em dezembro de 2020. Aposentados e pensionistas do INSS devem ficar atentos às datas de pagamentos de seus benefícios. Na próxima semana, o órgão estará finalizando os depósitos referentes ao mês de novembro, o que significa que na sequência os valores de dezembro passarão a ser disponibilizados. Atualmente, as transações estão ocorrendo em 2 grupos, sendo o primeiro para segurados com até um salário mínimo e os demais com quantias superiores. Como já é de se esperar, no fim do ano, os pagamentos do INSS passam a ser feitos quase que de forma conjunta entre novembro e dezembro. Para quem recebe o valor de R$ 1.045 ou mais, o salário referente a este mês já poderá cair até o próximo dia 7. Já a partir do dia 22 de dezembro, serão iniciadas as liberações da 12ª parcela, fechando o cronograma de 2020. Confira! Benefícios de até R$ 1.045. Número final de benefício 1, 24 de novembro e 22 de dezembro. Final 2, 25 de novembro e 23 de dezembro. Final 3, 26 de novembro e 28 de dezembro. Final 4, 27 de novembro, 29 de dezembro. Final 5, 30 de novembro e 30 de dezembro. Final 6, 1º de dezembro, 4 de janeiro. Final 7, 2 de dezembro e 5 de janeiro. Final 8, 3 de dezembro e 6 de janeiro. Final 9, 4 de dezembro e 7 de janeiro. Final 0, 7 de dezembro e 8 de janeiro. Benefícios acima de R$ 1.045. Final de benefício 1 e 6. 1º de dezembro e 4 de janeiro. Final 2 e 7. 2 de dezembro e 5 de janeiro. Finais 3 e 8. 3 de dezembro e 6 de janeiro. Finais 4 e 9. 4 de dezembro, 7 de janeiro. Finais 5 e 0. 7 de dezembro e 8 de janeiro. É válido ressaltar que o cronograma acima é válido para todos os pagamentos feitos por meio do INSS. Pensões, aposentadorias e até mesmo segurados do BPC são inclusos nas datas apresentadas. O prazo de saque também é igual para as categorias, que devem fazer a retirada em no máximo 60 dias. É válido ressaltar também que em dezembro não haverá acréscimo do abono de Natal. Devido à crise do Covid-19, o governo antecipou o 13º salário entre os meses de abril a junho deste ano. Dessa forma, os segurados deverão receber apenas a parcela equivalente ao mês de dezembro, sem que esta esteja duplicada. Fonte FDR. Próxima notícia. Congresso prorroga por 60 dias aumento da margem consignável para aposentados e pensionistas. O Congresso Nacional prorrogou por mais 60 dias a medida provisória 1006 de 2020, que aumenta a margem consignável para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS. O texto permite que esses segurados comprometam até 35% do seu benefício com a contratação de crédito consignado durante a pandemia do novo coronavírus. Antes, o limite era de 30%. Além disso, os beneficiários continuam podendo contratar o cartão de crédito consignado, com margem de até 5%, resultando em um total de 40% consignáveis. A medida valia até 31 de dezembro deste ano. Com a prorrogação, passará a valer até 1º de março de 2021.
O aumento da margem consignável foi proposto em agosto pelo Conselho Nacional da Previdência Social e transformado em medida provisória em outubro, quando foi entregue ao Congresso Nacional. O texto recebeu emendas e ainda está em tramitação para ser transformado em lei. No entanto, como se trata de uma MP, as normas já estão valendo. Fonte: extraglobo.com. Próxima notícia: 77 mil aposentados e pensionistas do INSS vão receber atrasados este mês. O Conselho da Justiça Federal liberou aos tribunais regionais federais os limites financeiros no valor de 1,3 bilhões de reais relativos ao pagamento das requisições de pequeno valor, autuadas em outubro de 2020, para um total de mais de 120 mil processos, com mais de 148 mil beneficiários. Do total geral, 1 bilhão de reais corresponde a matérias previdenciárias e assistenciais, a exemplo de revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensão e outros benefícios, que somam 62 mil processos com mais de 77 mil beneficiários. Além de concessões de aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários, os precatórios também incluem salários, vencimentos, proventos e indenizações por morte ou invalidez, fundadas em responsabilidade civil em virtude de sentença transitada em julgado. O pagamento, nesse caso, é feito em 12 lotes. O atual pagamento liberado faz parte do 10º lote. Herdeiros também têm direito a receber o dinheiro. É preciso que procurem o advogado que representava o titular falecido ou a própria vara previdenciária ou o juizado especial federal com documentos e atestado de óbito. Entrou na lista para receber o dinheiro: revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios. O valor do dinheiro pode chegar a quase 63 mil reais, pois os RPVs são limitados a 60 salários mínimos. Como consultar se está na lista? Os aposentados ou pensionistas do INSS devem verificar quando e quanto terão de atrasados na página do Tribunal Regional Federal da sua região. Nela, os ganhadores da ação precisam ir ao menu à esquerda da tela e procurar o campo Precatórios RPV e clicar em Consultas, depois em Pesquisa ao Público. Para facilitar o acesso à página do tribunal, os segurados do INSS devem ter em mãos o número do requerimento do processo ou o CPF do ganhador do processo ou da ação. Ao digitar o código que vai aparecer na tela do computador, basta clicar em Confirmar para concluir a operação. Caso tenha alguma dúvida, procure seu advogado. Outro caminho para saber se há dinheiro a receber é consultar o Banco do Brasil ou a Caixa, instituições financeiras que pagam os atrasados. O Conselho de Justiça esclarece que cabe aos TRFs, segundo o cronograma próprio, o depósito dos recursos financeiros liberados. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, essa informação deve ser buscada na consulta de RPV disponível no portal do Tribunal Regional Federal responsável. Fonte: Informe Brasil. Aí levaram para mim com 40 mil assinaturas. Eu apresentei o projeto e depois apresentei, fui relator, dei o relator como positivo, né, concordando com a ideia. Depois tive que apresentar também no plenário. Falta o plenário do Senado votar esse importante tema. Veja, eu falei aqui da vida, das mortes, falei do custo de vida que está aumentando, falei que a renda básica, que auxílio de emergência chegou a quase 70 milhões de pessoas, mas vai ter que chegar a 100 milhões. E os aposentados, eles estão ajudando filho, neto, vizinho, enfim, eles cuidavam mais de em torno de 10 milhões de pessoas. Cuidavam, porque eles são 35 milhões, né? Agora, com a pandemia, dobrou o número de dependentes deles, já foi para 20 milhões devido ao desemprego e à miséria, tanto no emprego informal como no formal, né? Que aumentou o desemprego formal e aumentou o informal também. Então, hoje, eles têm que dar conta praticamente de 20 milhões de pessoas. E os aposentados, o dinheiro deles é que movimenta os municípios, muito mais que o fundo de participação dos municípios. 70% dos municípios brasileiros dependem do dinheiro do aposentado. Então, tu veja, se nós conseguíssemos aprovar esse projeto, nós teríamos 35 milhões de pessoas que iam receber o 13º no fim do ano
É um dinheiro que entrar para rodar a economia, se roda a economia, alguém compra, alguém vende, alguém produz, consequentemente todos ganham, né? Gera, inclusive, emprego com a própria mercadoria que vai saindo. Por isso que eu fiquei muito entusiasmado com a ideia. Sei que outros parlamentares, e uma série já, da Bahia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, entraram com um projeto semelhante e perguntaram, para mim não tem problema, quanto mais melhor. Eu peço a Pense em Todo ao nosso, que é o mais antigo, e vamos aprovar rapidamente, se for possível. E a gente cita todos aí que apresentaram projetos que vão na mesma linha. Claro, eu te digo, João, que quando eu apresentei o Estatuto do Idoso, disseram que não ia aprovar nunca aquilo. Aprovei o Estatuto do Idoso, aprovei o Estatuto de Pessoa com Deficiência, aprovei da Igualdade Racial e Social, fui relator e aprovei o Estatuto da Juventude, a política de salário mínimo, que eu falei já aqui, também foi uma construção que eu fui fazendo com o tempo. Fiz até greve de fome, mas aprovei. Chegou um dia que aprovou. Então, a questão do aposentado, essa pergunta me faz em seguida: tem dinheiro? Dinheiro tem. Dinheiro não falta. Por quê? Em primeiro lugar, nós aprovamos, o Supremo Tribunal já tinha dito que o governo podia emitir moeda. Nós estamos em época de guerra. Nós estamos enfrentando o chamado inimigo invisível, que é o Covid-19, né? Então, é o estado de guerra. Em estado de guerra, primeiro a Justiça autorizou, o Congresso tinha autorizado já, mas assim mesmo o governo pediu, nós aprovamos a PEC número 10, que garante ao governo fazer esse investimento, porque em estado de guerra o nosso povo não pode morrer de fome e ficar mais, digamos, mais fragilizado mediante a pandemia. O termo é esse. Ficar mais fragilizado ainda mediante a pandemia, tem que comprar remédio, comprar vitamina, o desemprego campeando, todo mundo tem que ficar em casa, como é que faz, né? Então, o Congresso já aprovou muita coisa. E tudo aquilo que chegou na sociedade, de cada 10 propostas, 9 é do projeto, né, do Congresso. Por exemplo, a ajuda emergencial. O governo mandou, o governo também fez a sua parte, não estou aqui fazendo crítica, algum negócio. Não é fazer crítica, é ser propositivo, né? Enfim, aprovamos R$600 a 1.200, foi para a sociedade, contemplou já 75 milhões, eu sei que vai ultrapassar de 100 milhões, se for a risco tudo isso que aconteceu. Ora, o reajuste do aposentado, esse auxílio de emergência para o aposentado, não é reajuste, é o auxílio de emergência, vai dar em torno aí de uns 40 bi. Tranquilamente, tudo que nós aprovamos e pensamos ainda em aprovar para combater a pandemia, vai passar de trilhões. Então, na proporção do que vai ser, só para os bancos já foi liberado 1,2 trilhão. Para a indústria, foi liberado até o momento, de forma direta, indireta, algo em torno aí que ultrapassa o que foi pagado, dado para o auxílio de emergência. Então, 40 bi. E como o dinheiro retorna inclusive via tributos para o próprio Estado, com certeza esse é o dinheiro mais bem aplicado, melhora a qualidade de vida do povo, vai permitir que o nosso idoso, o nosso aposentado, passe um Natal melhor, Natal, primeiro do ano, a gente reúne os familiares, e nós sabemos que é gasto, né? E a maioria ganha um salário mínimo somente. Eu diria que 80% ganha um salário mínimo. Os outros ficam até 2 salários mínimos, um pouquinho mais. Veja, então não é uma coisa fora da lógica. Eu encaminhei já o requerimento ao presidente do Senado, já estamos articulando para ver se o senador Everton seria o relator, senador muito prestigiado na casa. Estamos trabalhando, vamos torcer para que dê certo. Dinheiro não é o problema.